Quiproquonafonia. Hoje, nosso bate-papo aqui é discutir, analisar juridicamente um quiprocó, uma confusão entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. E os pilotos discutem e ofendem a controladora de tráfego aéreo. Preciso fazer uma ressalva que tive a oportunidade de trabalhar muito tempo em várias empresas aéreas como professor, tive a oportunidade também como tripulante extra voar em cabines de muitas aeronaves, Airbus, Boeing, e eu tenho profunda admiração pelos pilotos comerciais, pelos pilotos de linha aérea, os pilotos das companhias aéreas, mesmo porque eu fui piloto durante 10 anos e tenho uma grande interação com esses profissionais, repito, que eu admiro muito. Farei críticas ferrenhas aos pilotos envolvidos, e é claro que esses pilotos são uma exceção, não representam toda essa brilhante classe, mas se comportaram aqui de uma forma nada profissional, e nós vamos fazer uma análise ferrenha das consequências jurídicas dessas atitudes, desse comportamento. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Quiproquonafonia. Tá? Embora essa palavra escreva de uma outra maneira, eu criei essa expressão para a gente enfatizar uma série de análises de regras de tráfego aéreo e também de direito aeronáutico, de alguns incidentes ocorridos entre controladores e pilotos. E farei ao comentário de alguns casos, um deles muito importante, o Quilo Lima Uniforme, ocorrido também em Congonhas. Esse caso vai dar o que falar no nosso comentário jurídico. Então, procure o nosso canal do YouTube e com certeza você vai gostar muito desse caso aqui. O outro também muito interessante é o quiprocó no campo de Marte. Eu tive a oportunidade de trabalhar como controlador de tráfego aéreo nesses dois aeroportos. E também tive a oportunidade de, como piloto, voar nesses dois aeroportos. De tal modo que eu conheço muito bem as operações e as regras de tráfego aéreo constantes nesses aeroportos. Ok? E vamos ouvir o áudio. Antes de nós ouvirmos o áudio, deixa eu explicar o que é que ocorreu aqui em Congonhas. Né? Então, em Congonhas, fecha 11 horas. Né? A época desse acidente, dessa ocorrência que nós vamos aqui comentar, lembrando que essa ocorrência já ocorreu, né, há mais de 10 anos, embora seja antiga, quanto o que nós vamos conversar aqui é muito atual. As consequências jurídicas e administrativas dos pilotos e dos controladores de tráfego aéreo. Mas o aeroporto de Congonhas ele fecha às 23 horas, horário de Brasília. E depois desse horário, ninguém pode mais decolar e nem pousar, a menos que seja uma situação totalmente esdrúxula, né? Caso de emergência e assim por diante, e outras situações que a legislação permite. Não era o caso aqui. O que acontecia nessa época em Congonhas é que as autoridades aeronáuticas não faziam uma boa organização do tráfego aéreo no Brasil todo, principalmente em Congonhas. Ocorria que, no momento do fechamento, ou próximo ao horário de fechamento, que são as 23 horas, muitas aeronaves estavam ali para decolar e outras mesmo para pousar. E você não conseguia, né? Você não conseguia administrar. Ou algumas aeronaves não iriam pousar, ou algumas aeronaves não iam decolar. Já aconteceu comigo 10 para as 11, 10 para as 23, eu como controlador e supervisor, ter ali 10, 15 aeronaves para decolar. Para decolar. Como é que você vai fazer isso? Então, algumas, né, não iriam decolar. Então, uma má organização, uma má administração das autoridades aeronáuticas sobrava para o controlador e administrar isso aí. Tá? E os pilotos também não tinham culpa. Então, quem oferecia slot, quem oferecia ali os horários de pouso e decolagem, não era conosco. Contudo, como eu já disse, sobrava para nós que tínhamos que resolver. E, não, na realidade, não tinha como resolver, porque algumas aeronaves deixariam de pousar e outras deixariam de decolar diante do grande número de aeronaves operando nesse horário. Então, esse é o cenário, e nós vamos agora escutar aqui um áudio da conversa, né, entre o piloto e a controladora de tráfego aéreo, que deu aí ensejo essa grande
discussão. Vamos lá, então, deixa eu selecionar aqui o vídeo. A gente vai passar aqui e vamos ver qual era, né? Então, na realidade, você já sabe qual era a situação, o que é que estava acontecendo e qual foi a posição dos pilotos e dos controladores. Caso tiver, o apoio da companhia frente e aguardando mais a confirmação do gate para retorno. Ok, Patrícia, aguarda na mais. Pô, eu 470 em nome do colega da frente aí, eu acho que tendo isso, temos alguns segundos aí dentro do horário que a gente poderia ter sido feito uma coordenação aí pra gente decolar rapidinho. O transtorno é muito grande para todo mundo, para tripulante, para os usuários do sistema. Será que não poderia haver um pouquinho aí de colaboração, não? Segundo a norma judicial, senhor, uma portaria que a gente tem, após do 00 não pode decolar mais ninguém. E agora eles são 01, 01. Meu relógio é 59 ainda. O meu aqui também ainda é 00. Nosso relógio é regulado para GPS aqui do avião, é nem preciso, viu? Gente, eu tenho que seguir meu relógio. Infelizmente, não é 01, 01 e não vai ser possível decolar. Bom, então, 3240 vai sacar pela pista aqui. Vocês trabalham muito mal, como sempre, os controladores. Vou te falar uma coisa, hein? Porra, os maus colegas da Gol aí, obrigado a eles também. Você, controlador aí, você deve ter feito telecurso segundo grau. Gente, o operador aí é legal. Pô, confirma aí pra gente aí, é pra o 3470 aí, é pra mim pedir o colega, parar aqui, o que quer fazer? 3240, conforme suspeito anteriormente, vai livrar na praça, ingressar na margem e aguardar para a confirmação do gate. O 3470, também conforme suspeito anteriormente, segue a aeronave da companhia, ingressar na margem e aguardar a confirmação do gate. Sim, pode manter a minha esposa, que ela vai fazer isso no quadro, da 3240. Não, 3204, da 3240. Você quer estar aqui com cautela? Sim, Matheus. Na questão 370, seu gate é o 08. É o 08, 470. Vamos pegar a cadeia, hein? Bom, é o mesmo, vamos pegar a cadeia. Pronto, e aí nós vamos fazer uma análise agora do que, né, do que ocorreu aqui. Nós já sabemos o cenário, né? Primeira coisa é o horário oficial, é da torre, tá? Então, os pilotos falaram, pediram aí uma cooperação, porque no relógio deles era 23h59, tá? Então, eu preciso enfatizar, tá, que o relógio, o horário oficial é da torre, tá? É da torre. Eu, como supervisor e controlador do tráfego aéreo, eu tive que responder algumas demandas administrativas e até mesmo a demanda judicial, porque moradores entraram na justiça alegando que algumas aeronaves haviam decolado após as 23 horas. E eu era o supervisor e uma outra situação eu era o controlador do tráfego aéreo. E é claro que eu respondi essas demandas, mais de uma, né? Uma na esfera administrativa e outra na esfera judicial. O juiz mandou eu explicar por que que a aeronave decolou depois do horário, quando, na realidade, a aeronave não havia decolado depois do horário. Então, há um relógio, toda a operação da aeronave é registrada no relógio da torre. Tá? Quando a aeronave inicia o táxi, quando a aeronave inicia, ela faz a cópia da autorização, quando aciona os motores e quando decola o pouso. E é esse relógio, o juiz se baseia nessa informação. Não adianta o piloto você falar que o teu relógio, tá? O relógio da torre é sincronizado com todos os órgãos de tráfego aéreo, principalmente com o Centro Brasília, né? Então, não é o relógio da aeronave. Imagine só, cada cabeça uma sentença, cada relógio um horário. Então, o relógio do morador, o morador alegou, no meu caso, que o relógio dele já tinha passado das 23 horas. E o juiz não vai se basear no relógio do morador, da Associação dos Moradores. Tá? Então, aqui o relógio que leva em consideração é o relógio da torre.
numa apuração judicial pela qual eu passei, numa apuração, investigação administrativa pela qual eu passei, foi o relógio da torre. E mesmo porque eu não acredito que vocês, pilotos, numa demanda dessa, vão lá se apresentar como testemunha de defesa para os controladores, alegando que o relógio de vocês era outro. Não acredito nisto. E também não acredito que isso seja viável. No relógio da controladora era 23:01. Tá? Já tinha passado das 11, e é isso que vale. Tá? E o piloto falou aí, o controlador poderia ter coordenado melhor devido à situação. Não. Se as autoridades aeronáuticas não colocaram aí, alocaram várias aeronaves para decolar ou pousar no próximo fechamento, isso não é responsabilidade do controlador de tráfego aéreo. Desculpa, companheiro. Sobrou para mim, sobrou para nós. Eu, como supervisor, tinha que resolver essa pemba, que na realidade não tinha como resolver. Nós tínhamos ali, dentro das regras do tráfego aéreo, ver quem que ia deixar de pousar ou decolar. Tá? Então, falar que a controladora poderia ter colaborado, não. Né? Quem deveria ter colaborado era as autoridades aeronáuticas. E eu, como perito aeronáutico, tive a oportunidade de trabalhar em perícia aeronáutica, inclusive no fórum criminal, com pilotos. Né? Já vi lá, eu como perito, pilotos ali, já tive uma situação piloto como testemunha, né? E também piloto como réu. Eu não vi o piloto com essa arrogância toda lá perante o juiz, perante o promotor. Eu queria ver essa arrogância contra os controladores na fonia lá perante o juiz, né? Perante o homem de capa preta, a posição é outra. Eu estou falando que eu vi. E teve uma outra situação também, num aeroporto que eu trabalhei, que alguns pilotos contrariavam as regras. Um dia nós fizemos uma reunião com as autoridades aeronáuticas e eu vi o piloto muito calmo. E eu perguntei para o piloto, comandante, lá na fonia eu sou xinga o controlador, sou ofende o controlador, e aqui perante a autoridade aeronáutica o senhor está nessa educação toda? Essa educação toda aqui não é vista lá na fonia. Então, a gente precisa relevar muitas coisas. Eu gostaria de ver esses pilotos machões, também machões, diante das autoridades aeronáuticas. Né? Uma vez eu vi um piloto perante um brigadeiro e vários coronéis, a postura dele era totalmente diferente. Eu falei para ele, perante o brigadeiro e perante os coronéis, eu queria ver essa braveza sua aqui perante essas autoridades, porque lá na fonia o senhor é muito bravo. Né? Então, vamos aí continuar para análise. Então, a torre não poderia, né, ter autorizado e ter ajeitado, ter coordenado, eu não sei o que o piloto quis dizer aí, mas vamos continuar. Tá? 23 horas é o relógio da torre e pronto, acabou. 23:01. Análise jurídica. Vamos fazer alguns detalhamentos, alguns comentários sobre detalhes e análise jurídica. Vamos lá. Ordem judicial. Então, a torre, né, tinha ali uma ordem judicial, tá? além do próprio regulamento, dizendo que não podia operar. E, repito, eu já tive a oportunidade de responder para um juiz porque o meu aeronave decolou depois do horário. Então, eu não posso fazer isso, nem a controladora poderia. Então, a controladora alegou que no relógio oficial, que é da torre, não é da aeronave, não interessa qual o relógio na tua aeronave, é o da torre que vale, é o da torre que o juiz vai se basear, é da torre que os registros são feitos quanto às operações de pouso, decolagem e assim por diante. Tá? Então, ordem judicial, além dos regulamentos. Se a controladora tivesse autorizado, tá? Se a controladora, ela ia responder perante o artigo 330 do Código Penal brasileiro. Tá? Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então, nós temos aí um porquê que a controladora não autorizou a decolagem. O Código Penal Militar, lembrando que a controladora era militar, assim como eu era militar, além de responder na esfera civil, pode responder também perante o Código Penal Militar. Inclusive, eu já vi controladores respondendo na esfera penal perante os dois códigos. O caso clássico é o caso do Legacy e o voo 907. Né? Então, os controladores que foram ali acusados por aquele acidente foram acusados pelo Código Penal brasileiro e pelo Código Penal militar. Então, a controladora de tráfego aéreo, além de responder, tá, pelo Código Penal brasileiro, poderia ter também respondido pelo Código Penal militar
E isso já aconteceu no Brasil. Então, em se tratando de uma controladora militar, tá? Ela tinha que se enquadrar também nesse quadro. E caso ela decolasse, autorizasse, e estaria infringindo o artigo 163 do Código Penal Militar. Recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. As autoridades aeronáuticas emitiram documentos equivalentes a regulamento ou instrução, impedindo que qualquer aeronave decolasse a partir das 23 horas. Tá? Então, a controladora de tráfego aéreo não poderia responder. Tá? Então, detenção de 1 ano a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pilotos. O que os pilotos fizeram de ilegal ou possivelmente ilegal? Então, eu vou aqui cogitar, fazer algumas perguntas sobre a responsabilidade. Então, os pilotos, eles poderiam responder perante a esfera administrativa, penal e civil. Perante a administrativa é o que nós temos no nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, nós percebemos que a fraseologia não foi legal. Eles fugiram à fraseologia. Então, poderia incorrer no artigo 302, inciso 2 do Código Brasileiro de Aeronáutica. A multa será aplicada pela prática das seguintes infrações. Uma das infrações, operar a aeronave deixando de manter fraseologia padrão nas comunicações radiotelefônicas. E aí, eu pergunto para vocês, no vídeo, desculpe, no áudio que vocês ouviram, vocês acreditam que os pilotos fugiram à fraseologia padrão e poderiam incorrer neste artigo, nesse inciso, nessa linha? Está aí com vocês. Caso isso, né, tivesse acontecido, ou se você chegar a essa conclusão, tá bom? Nós teríamos aí uma multa que varia aí, podendo chegar até hoje, né? Poderia chegar até R$ 7.000, nessa faixa aí, R$ 5.000, R$ 7.000, podendo ser até menos, variando de R$ 2.000 a R$ 7.000 para o piloto que cometeu aí uma infração de tráfego aéreo. Pergunta que eu faço, na tua opinião, escreva aí nos nossos comentários, os pilotos cometeram essa infração de tráfego aéreo, né? No Código Penal, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Eu acredito que os pilotos não cometeram esse crime, mas nós vamos ver no caso Quilo Lima Uniforme, que lá parece que o piloto desobedeceu aos controladores de tráfego aéreo. Eu quero dizer o seguinte, quando o piloto desobedece aos controladores de tráfego aéreo, poderá incorrer nesse artigo, desobedecer a ordem legal de funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses. Parece absurdo, mas não é. Uma vez eu vi um delegado federal apurar uma infração de tráfego aéreo e ele enquadrou o piloto nesse inciso, ou seja, o piloto desobedeceu às instruções do controlador de tráfego aéreo, além de ter cometido outro crime, na visão do delegado federal. Então, o delegado federal quis enquadrar. E a pergunta que eu faço é esta: eu não estou acusando os pilotos, tá? Não estou acusando, estou fazendo perguntas. Na tua opinião, o piloto ele cometeu esse crime? A sua conduta, o seu comportamento se enquadrou, tá? E também eu faço outra pergunta. Teria o piloto ou os pilotos desacatado? Você é um péssimo profissional, você fez, hein? Você fez telecurso, você deve pegar cadeia. Será que ele cometeu esse crime de desacato previsto no artigo 331? Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Lembrando que o controlador militar, funcionário público, está ali desempenhando uma função, né, na área administrativa, função pública. Então, o que é desacatar? Desacatar é faltar com respeito, é humilhar. Na tua opinião, o piloto falando, se expressando daquela maneira, ele cometeu o crime de desacato? Uma coisa eu posso garantir, eu não vou aqui acusar. Contudo, é sim uma grande tese, poderia sim os pilotos responderem pelo crime do Código Penal Militar de desacato.
desacato. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Agora, olha que coisa interessante do artigo 291 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Toda vez que se verifica a ocorrência de infração prevista nesse código, ou na legislação complementar, a autoridade, claro, a autoridade aeronáutica, não fala mais autoridade aeronáutica, lavrará o respectivo auto, remetendo à autoridade ou ao órgão competente para infração e julgamento. Olha só que coisa interessante. O artigo 291 fala o seguinte, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Toda vez que houver uma infração, a autoridade aeronáutica deverá remeter e lavrar o auto para apurar a infração. Faço uma pergunta. As autoridades aeronáuticas fizeram isso? Né? Deveriam ter feito. Olha só o que diz, presta atenção, isso aqui para mim é sensacional. Né? O Código Brasileiro de Aeronáutica, no artigo 291, parágrafo 1º, olha o que diz. Quando a infração constituir crime, a autoridade levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade policial ou judicialmente competente. Quer dizer o seguinte, será, vou fazer pergunta, não estou acusando os controladores, será que os pilotos cometeram, por exemplo, crime de desacato? Se aconteceu, cabe à autoridade aeronáutica que vai lavrar a infração. Primeiramente, se houve uma infração de tráfego aéreo, no que se refere, por exemplo, à fraseologia não padrão, o emprego da fraseologia não padrão, então as autoridades aeronáuticas não podem não lavrar o auto, elas precisam lavrar o auto. Se na apuração, na investigação da ocorrência de infração de tráfego aéreo houver um crime, cabe à autoridade aeronáutica levar para a autoridade competente a essa informação. Inclusive, eu conheço um caso no meu curso de Direito Aeronáutico, no meu curso de Perito Aeronáutico, eu trabalho com esse caso que eu conheci. Houve uma infração de tráfego aéreo, o piloto proferiu ali palavras nada agradáveis contra o controlador do tráfego aéreo, e naquele caso específico que eu comento no meu curso, o piloto, as autoridades aeronáuticas remeteram ao Ministério Público para que o Ministério Público apurasse a possível ocorrência do desacato. Olha só, isso eu vi acontecer. Olha que coisa interessante. Tá? Isso é um caso real. E eu faço aqui a pergunta: o piloto, no caso previsto aqui que vocês escutaram, cometeu o crime de desacato? Caso tenha cometido, o que as autoridades aeronáuticas fizeram? Elas remeteram à autoridade policial competente, judicial competente? Então, piloto, cuidado. Se você proferir palavras de baixo calão, como foi o caso aqui, falar palavrão, ofender a controlador do tráfego aéreo, lembre-se de uma coisa, você pode responder, não estou falando que você vai responder, você pode responder por desacato ou outros crimes. E aí é o princípio da indisponibilidade. É um princípio da administração, um princípio administrativo que quer dizer o seguinte: quando houver uma infração, a autoridade aeronáutica não pode não lavrar o auto. Então, nesse caso aqui, se houve infração, a autoridade aeronáutica tem a obrigação de lavrar o auto. Se houve crime, conforme o artigo 291 do Código Brasileiro de Aeronáutica, parágrafo 1º, a autoridade aeronáutica não pode não enviar. Então, a autoridade aeronáutica é obrigada a fazer isso. E fica aqui a pergunta e você responde nos nossos comentários. Será que as autoridades aeronáuticas fizeram o que deveriam fazer? Caso não tenham feito, poderiam ter respondido por prevaricação. E o que é prevaricação? Artigo 319 do Código Penal Brasileiro. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, se houve a infração, cabe às autoridades aeronáuticas lavrar o auto. Eu já vi a autoridade aeronáutica não lavrar o auto, porque achar não, se houve infração, é obrigado. Inclusive, eu vou dar um alerta aqui aos controladores de tráfego aéreo. Em outro caso, um delegado federal estava investigando um crime aeronáutico que tinha sido precedido por uma infração de tráfego aéreo. Então, uma infração de tráfego aéreo que culminou também em crime.
E o delegado federal pediu, tá, as gravações. E nas gravações das conversas entre piloto e controlador ficou caracterizado a conduta irregular do piloto. Aí o delegado pediu o livro de ocorrência. Olha só que coisa, LRO, né? O livro de registro de ocorrência. E o controlador do tráfego aéreo, no caso o supervisor, não tinha registrado aquela ocorrência. O piloto cometeu uma infração. E o delegado perguntou para o controlador por que ele não tinha registrado no livro uma ocorrência que era uma ocorrência assim, gritante. E o controlador ficou todo preocupado. Calazans, o que o delegado perguntou? O delegado quer saber se você prevaricou. Porque se o piloto cometeu uma infração, e pelo que nós vemos aqui, pelo que está escrito aqui, na transcrição das conversações e na própria conversação, ele cometeu uma infração gritante. E a pergunta é: o delegado quer saber, você prevaricou? Responda para o delegado agora. Né? Agora é você com ele. Então, controlador de tráfego aéreo e autoridade aeronáutica. O que é previsto fazer, faça. Sentimento que eu acho que não foi, cuidado com isso aí. Tá? Então, quem prevarica, o controlador de tráfego aéreo, no caso citado, ele estava, né, concorrendo a essa pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, muito cuidado, um alerta aí aos controladores e às autoridades aeronáuticas. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta: houve crime contra a honra? O que é crime contra a honra? Né? A injúria, a difamação e a calúnia. Nós não vamos explicar isso aqui agora, a diferença entre eles, tá? Mas na conversa que você ouviu aqui, onde os pilotos humilharam a controladora. E você viu que a controladora foi, eu a conheço pessoalmente, tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela foi muito fleumática ali em suas conversas, em suas decisões. Mas os pilotos instigaram por várias vezes. Houve ali humilhação, tá? Ficou bem claro, você é telecurso de 2º grau, e você vai ficar presa, você é uma péssima controladora, e assim vai. Então, essa conduta dos pilotos poderiam também ser enquadradas em injúria, difamação e calúnia? Está aí uma grande pergunta. Tá? E aí, olha só, caso isso tenha se verificado, olha só que coisa interessante. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resultem ao ofendido. Olha só que coisa interessante. A controladora poderia, caso quisesse, demandar os pilotos para que eles, comprovado ali a injúria, difamação ou calúnia, né, demandarem uma indenização. Então, fica aqui alerta aos pilotos. Uma conduta irregular, uma infração de tráfego aéreo, pode ter repercussão na esfera penal, que pode também ter uma repercussão na esfera civil. Ou seja, o piloto poderia, além de responder na esfera penal, também responder na esfera civil, ou seja, indenizar os controladores, ou, no caso, é a controladora de tráfego aéreo. Tá bom? Uma coisa que me perguntaram é o seguinte: Calazans, às vezes é difícil para identificar o piloto. Às vezes você tem ali várias aeronaves, e as aeronaves você não sabe quem que fez a acusação, que fez a injúria. É muito comum, né? O anonimato, né? Então, eu costumo falar que o anonimato é a arma dos covardes, né? O anonimato é a arma dos covardes. Mas eu queria dizer, como perito que sou, caso o controlador queira chegar nesse ponto, há métodos que nós utilizamos na perícia para identificar quem foi o real acusador. Tá? Há métodos. Então, procura um bom advogado, um perito, que há métodos. É possível, sim, identificar. Talvez seja difícil, né? Mas é possível identificar. Aí você vai ver, repito, né, que esses pilotos que são machões dentro da cabine com 4 bilibelas aqui, são machão ali dentro. Mas perante o homem da capa preta, não é essa macheza. Não sei se existe essa palavra, se não existe, eu estou criando. Não é essa valentia toda, não. Já tive a oportunidade, né, de estar com eles no fórum criminal, e eles, perante ao juiz, não mexem no manche do jeito que eles mexem dentro da cabine, não. Então, essa braveza restringe-se
na cabine de comando. Repito, tenho grande respeito e admiração pelos pilotos. Eu não me refiro à classe de pilotos, não posso generalizar, mas os pilotos que agem assim, e ainda temos vários pilotos que agem assim, eles precisam saber, tá, que eles podem responder. Se não há um respeito perante a fonia, que haja um respeito perante as autoridades judiciais. E que isso, e quando você mexe com o bolso da pessoa, com indenização, pode ser que ela mude, né? Pode ser que ela mude aí de comportamento, atitude. Uma coisa interessante, me perguntaram, Calazans, eu poderia pleitear uma indenização perante a empresa aérea? Boa pergunta, hein? Boa! Gostei dessa pergunta. No nosso curso, nós trabalhamos. Bem, pessoal, esse assunto, ele embora eu tenha falado coisas interessantes, mas esse assunto ele é mais, tá? Ele é mais completo, mais amplo do que nós podemos falar. No nosso curso de Direito Aeronáutico e Perícia Aeronáutica, e também tem um curso muito interessante sobre infração de tráfego aéreo, onde eu discuto a infração propriamente dita e as consequências de uma infração, lembrando que eu falei aqui que a infração pode repercutir na esfera administrativa, penal e também na civil, tá bom? Então, eu também tenho uma outra frente, que é assistência aos controladores de tráfego aéreo. Deixarei aqui o link para você que é controlador de tráfego aéreo. Como agir? Eu vou mostrar outro. O incidente em Marte foi muito, muito importante. O que ocorreu em Marte e o que ocorreu com o helicóptero Kilo Lima Uniforme. Como é que os controladores devem se comportar para que eles também não sofram nenhuma consequência jurídica? Nesse caso, a nossa colega agiu corretamente, ela foi bem fleumática, conseguiu manter ali o seu equilíbrio emocional, em que pese foi, na minha opinião, bastante ali instigada. Tá? Então, na assistência aos controladores de tráfego aéreo, nós temos ali vários cursos, orientações, para que você, controlador, possa preservar a sua integridade profissional, ok? E eu tenho mais cursos e, na verdade, vários outros vídeos que eu vou colocar no meu site e também no meu canal do YouTube. E se você quiser mais informações sobre livros, tá? Eu tenho, inclusive, esse livro aqui, dentre outros, que eu explico aí a responsabilidade dos pilotos e dos controladores de tráfego aéreo. Você pode fazer contato também com o nosso e-mail. No nosso canal do YouTube há vários vídeos, tá? Há vários vídeos. E, só resumindo aqui, tá? Lembrando que a sua atitude define a sua altitude. Vou alto, estudo com o professor Calazans. Resumindo, né? Resumindo, controlador, o senhor podia fazer uma coordenação? Não podia fazer coordenação nenhuma. Responsabilidade das autoridades aeronáuticas, não do controlador. O transtorno é grande, se não é problema do controlador. Discute com as autoridades aeronáuticas. É claro que o controlador pode fazer esse registro e comunicar às autoridades aeronáuticas, mas não é o controlador que vai resolver um problema que é da administração maior. Lembrando que havia na torre uma ordem judicial, além de vários regulamentos. A controladora poderia ter respondido, sim, uma desobediência à ordem judicial. E o relógio não é o relógio do piloto, é o relógio do controlador, da torre, nem do controlador, né? Mas da torre de controlador. Vocês trabalham muito mal, hein? Péssimos controladores. Então, a controladora, ela obedece à ordem judicial, obedece aos regulamentos e ela é péssima, né? Péssimo controlador, devia pegar cadeia, né? Controlador, né? Deve ter feito o curso segundo grau. Eu gostaria que vocês ouvissem novamente aí a, a fita, né, que eu passei aí a conversação, e o piloto fala: o que é para mim fazer? Olha, controlador, o piloto, não é para mim fazer. Mim não conjuga verbo. Mim é índio. É para eu. O que é para eu fazer? Então, eu faço a pergunta: quem que fez o segundo grau? Telecurso segundo grau, a controladora ou o piloto que fala para mim fazer? O que é para mim fazer? Fica aí a grande pergunta, ok? E vai pegar a cadeia, hein? É repugnante a gente acreditar que tenha, né, nas empresas aéreas pilotos desse baixo nível, e que pese os meus respeitos, as minhas considerações
aos pilotos com os quais eu compartilhei função na cabine de Airbus, de Boeing e assim por diante. Tá? Para mim foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.